Tudo bem, Como vai? Tudo bom, Adri? Tudo bem, tranquilo. Donato, que foi vereador de São Paulo por quantos anos, Donato? 18. Nossa Senhora, maioridade, ele atingiu a maioridade como vereador, agora é deputado estadual, né, no aniversário de São Paulo, dia 25 de janeiro de 2024, falou, vamos trazer o Donato para falar da cidade, para falar do Brasil, né? Ontem eu li uma matéria na Piauí do Pedro, meu amigo Pedro Venceslau, que contou aí bastidores de como o Lula começou a articulação de trazer a Marta para o PT. Donato, conta isso para a gente agora, que eu não falei. Primeiro, mandar um abraço para o Pedro, grande figura, amigão, né? E o Donato foi ali, digamos, o primeiro a saber disso tudo. Não, é que a matéria começa por mim, mas eu não fui o primeiro, não. Mas, enfim, eu acho que a gente está numa situação política ainda muito delicada. E a eleição desse ano, em particular na cidade de São Paulo, vai ser uma eleição decisiva, né? E a gente não pode subestimar a força do adversário, a capacidade que eles têm. Portanto, é importante ter o nosso campo com todas as possibilidades daqueles que defendem a democracia, que defendem o governo Lula, estarem no mesmo barco. E isso que, enfim, motivou, e acho que quem teve a iniciativa foi o presidente Lula. Ele já tinha alguma conversa com a Marta desde a campanha, ela apoiou o presidente Lula, mesmo estando no governo do Ricardo Nunes, ela ajudou na articulação da vinda da Simone Tebet no segundo turno, então ela teve um papel importante. E na cidade de São Paulo, tem uma pesquisa da Quest que saiu ontem, que ela é considerada a melhor prefeita da cidade, disparado, assim, são 100%. 24% consideram ela a melhor prefeita de São Paulo dos últimos tempos, contra, se não me engano, 8 da Erundina, que vem na sequência, né? Isso, acho que 9, mas enfim. 9, E se a gente vê ali, 29% não sabe se posicionar. Então, 24 em 71, né? É mais ainda, né? E se a gente pegar ali os 3 governos progressistas da cidade, 24 a Marta, 9 a Erundina e 7 o Haddad, dá 40% em 71 dos que se posicionaram, né? Então mostra que os nossos governos deixaram marcas, foram importantes para a cidade, ainda que tivessem dificuldade de se reeleger por situações próprias de cada eleição. Bom, e a gente agora vai ter uma batalha muito forte, e é importante ter uma chapa forte, o perfil da Marta complementa o perfil do Boulos, no sentido de trazer para ele uma experiência administrativa, que evidentemente ele não tem, porque ele nunca exerceu nenhum cargo executivo, e o que a gente vê em pesquisa e conversando com a população, assim, o nosso eleitorado de periferia, é evidente que enxerga o Boulos no nosso campo, do nosso lado, mas aquela dúvida, será que ele vai conseguir fazer para a gente? Ele vai saber fazer? E a ideia da Marta junto reforça essa ideia da capacidade de fazer, de montar um time, de ter capacidade de tomar as decisões corretas. E eu acho que foi um gol importante. Ontem usaram uma expressão do futebol, que eu sei que você gosta também, foi aquele jogo de 6 pontos, né? A gente tirou 3, ganhou do adversário direto, então tirou 3 pontos dele e ganhou 3 pontos, né? E eu acho que vai ser importante para a eleição, sim, e a gente está bem animado com a perspectiva eleitoral na cidade de São Paulo. Muito bem. Donato, do ponto de vista tático eleitoral, quanto o apoio do Alckmin aí a Tabata pode atrapalhar o Boulos? Quer dizer, não há espaço
um acordo com a Tabata, né? Acho que ela é candidata já colocada e... Ela está lançando, né, a pré-candidatura hoje. Lançando hoje, é. Não, eu sinceramente acho que a candidatura da Tabata vai nos ajudar. Na cidade de São Paulo, o Lula e o Haddad ganharam no ano passado, no segundo turno, por volta de 54%. E a gente voltou a ganhar. A gente não ganhou só na periferia, a gente ganhou em Pinheiros, em Moema, em Perdizes, um lugar que a gente não ganhava há muitos anos. Isso tem a ver com o antibolsonarismo e com o voto para Tebet, que veio no segundo turno para nós, que é um voto que é mais antibolsonarista do que a nosso favor, mas que naquela conjuntura foi importante. E eu acho que a Tabata ocupa um pouco esse espaço de um voto que não vem diretamente para a gente no primeiro turno, mas pode vir no segundo turno. As pesquisas que a gente tem, ela tira até mais do Nunes do que nosso. Então, eu acho que ela pode ter um papel evidente, depende da posição dela no segundo turno, mas ela tem feito uma campanha de oposição ao Nunes, ela tem como apoiadores o Alckmin e o Márcio França, que são do partido dela, então é muito provável que no segundo turno ela esteja com a gente espera que sim. É evidente que ela sempre aposta que ela pode estar no segundo turno. Acho bastante improvável, mas eleição é eleição. Mas eu acho que ela pode cumprir esse papel, então não acho que a gente tenha que forçar uma situação de criar uma tensão que ela pode ir para o PSDB, ela pode ir para outro partido e ter um outro rumo e a situação não ficar tão boa. Então, acho normal. É evidente que o Alckmin é do PSB hoje, vai apoiá-la, mas eu não acredito que nas cidades o grande eleitor, a gente nas pesquisas também vê o Lula, o Bolsonaro com uma rejeição muito grande, tanto que o esforço do Ricardo Nunes é ter o Bolsonaro para neutralizar, para eles não terem um candidato, mas, ao mesmo tempo, não se colar no Bolsonaro, porque ele sabe que a rejeição é grande, é quase impeditiva se ele colar no Bolsonaro. Então, é uma eleição que está se desenhando agora mais claramente, mas a gente está muito animado aí com o que a gente tem visto, com a receptividade e com a potencialidade da candidatura do Boulos. Donato, você está como deputado estadual atualmente, e eu tenho visto pesquisas, em geral de cidades menores, né? Mas em São Paulo não me lembro se eu vi alguma recente, mas do interior, da Grande São Paulo, avaliando com uma avaliação muito positiva do Tarcísio nessas pesquisas, mesmo ele tendo feito, me parece, assim, até queria que você falasse, grandes coisas até agora, mas parece que ele conseguiu incorporar aquela coisa que os tucanos faziam. Estou ali no governo do estado, estou tocando, se as coisas não piorarem, o governador é bom. Estamos vivendo esse sentimento aí no estado de São Paulo, de novo? Eu acho que nas cidades menores, sim. Em particular, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, é um pouco diferente. Não posso dizer de outras grandes cidades, que aí eu não tenho dados. Eu vi dados do ABC que me surpreenderam. Ele está com avaliação melhor que a do Lula. Sério? Esses dados eu não conheço. Na cidade de São Paulo, não. Na cidade, ele teve uma queda importante, inclusive. Acho que toda a coisa do apagão, do debate da privatização da Sabesp, a coisa dos trens da Via Mobilidade, isso gerou um desgaste nele. Mas é um governo que, ao mesmo tempo que essa coisa... E também blindado, né? Blindado pela imprensa, como é de costume com os governos tucanos, e na medida que ele pode ser a grande alternativa contra o Lula, é evidente que a grande mídia o poupa, né? Mas é um governo medíocre, né? Um governo sem realização, que só fala em privatizar. Fez um esforço enorme, no caso de aprovar na Assembleia a privatização da Sabesp, mas ainda tem muitos obstáculos, né? Tem a Câmara Municipal de São Paulo,
E mesmo o modelo de negócio que não está claro, o desenho de como vai ser essa privatização, se o mercado vai topar ou não vai. É evidente que o mercado quer, mas quer sempre uma coisa muito favorável a eles. Então, é um governo bem medíocre, mas é um governo que está tocando, né? Então, não tem nenhum escândalo que tenha aparecido. A grande lembrança dele até hoje é São Sebastião, é a ação dele em São Sebastião. As pessoas falam, não, eu aprovo o Tarcísio, aprovo, mas por quê? O que ele fez? Não lembro, quando lembra é a história da presença em São Sebastião. Então, é uma imagem frágil, por outro lado, né? Um governo que também não tem lastro, um pouco é diferente do Lula, né? Mesmo que às vezes a avaliação numérica seja igual, o engajamento, né? Para falar uma coisa de rede social é menor. Então, a capacidade de transferir voto, eu acho menor. Acho que ele não é um grande cabo eleitoral, mas ele enfim, está tocando o governo, está indo. Vai ter, se eles continuarem com a pauta deles, vão ter projetos, em particular, reduzir a verba de educação, um projeto que acho que vai ter impacto na imagem dele, porque vai ter muita disputa política, vai ter mobilização. Então, acho que tem muito terreno aí de disputa com o governo do Estado. Mas é verdade, essa situação... Porque quando a situação do povo também melhora, todo governante ganha um pouquinho, né? Então, quando você começa a ter um pouco mais de emprego, a inflação baixa, essa situação melhora, todo governante tende a não ser que ele tenha feito alguma coisa muito fora da curva, ele tende a se beneficiar disso também, né? E acho que a gente vive essa situação, que ainda não é plena, mas tem uma percepção de melhora. Então, acho que isso beneficia todo mundo que está em cargo, né? Isso pode ser até um fator a favor de quem é da situação nas prefeituras. Fica um humor, né, geral, generalizado. Isso, que nem depende da ação daquele governante, mas ele se beneficia disso, né? Agora, isso vale para o Ricardo Nunes, na tua opinião? Porque ele de alguma forma também pode ajudá-lo. Eu não posso ter uma regra que não vale na principal cidade. O Ricardo Nunes teve um crescimento ao longo do ano numérico nas pesquisas de aprovação do governo, que era até um crescimento que nos preocupava. Mas a partir do apagão e agora desse fim de ano, ele volta a ter uma queda. Então, aquela inércia e tal, mas por questões próprias da cidade de São Paulo, da atuação dele no apagão, que foi ridícula, foi assim, se mostrou muito abaixo das necessidades do cargo, né? Não liderou, foi a reboque, não entendeu o que estava acontecendo. No primeiro momento aliviou para a Enel, depois que ser duro com a Enel, mas sem ser também. Então, ele foi muito mal. E ele é um cara que, enfim, o que ele passa para a população é um governante fraco, né? E talvez essa seja a grande contraponto com o Boulos, que é uma figura forte, de liderança, independente do que as pessoas achem dele, as pessoas acham que ele enfrenta os problemas, né? Que ele não é um cara que foge, que se esconde, diferente do Ricardo, que parece que se esconde dos problemas. Então, pelo que a gente tem visto, evidente, a eleição tem muito tempo pela frente, o Pra Valer começa agora, né, em março, abril, com a definição das chapas, e depois com a campanha eleitoral, mas o panorama de fundo é bastante bom para a gente ganhou com Lula e com Haddad, o governo Lula está bem avaliado na cidade de São Paulo, mais do que na média do país, o Bolsonaro muito rejeitado na cidade de São Paulo, o Tarcísio mediano. Então, o quadro hoje, evidente, daqui a alguns meses pode ser outro, mas é um quadro bastante bom. Donato, você está com a coordenação do programa de governo, né, do Boulos. Então, vou fazer uma pergunta bem objetiva para você. Vai ter
transporte gratuito em São Paulo na campanha do Boulos, que era uma discussão que vinha sendo feita, inclusive, pelo Ricardo Nunes, né? Tinha, e os empresários parece que estão querendo, tem muita gente querendo. Eu conversava com o Zaratini aí esses dias, e ele falava, eu sou contra, eu não acho que esse seja o caminho. Eu queria saber o que você está discutindo em relação a isso no programa de governo. Está começando a discutir, a gente vai lançar todo um processo com mais de 20 grupos de trabalho de várias áreas a partir de 15 de fevereiro, com um prazo até maio para definição de cada área. Então, é um processo que está em debate. Mas o Boulos, e aí vou falar que a campanha do Boulos, ele tem falado que o fim do processo é chegar na tarifa zero, né? Mas que não é um processo simples. E como você disse, hoje a grande pressão pela tarifa zero é dos empresários, né? Quem se movimenta pela tarifa zero são os empresários que, depois da pandemia, o que aconteceu que é estrutural. É meio no mundo todo e tal, e no Brasil também, você tem uma diminuição do uso do transporte público. Você tem home office, você também tem Uber, você tem novas formas de circular na cidade, gente que mora mais perto do serviço. Então, tem, em média, uma diminuição de 20% dos passageiros. Isso em São Paulo e nas principais cidades que eu conheço, que eu tenho alguma informação, é isso. Então, os empresários, o subsídio em São Paulo hoje é mais de 50%, custa 12 bi o sistema, mais ou menos, e já se paga 7 bi de subsídio. E, em vez de ficar com o Pires na mão todo mês, pressionando o governo por subsídio, ter a tarifa zero acaba sendo uma forma de resolver esse problema, né? Agora, eu acho que a gente tem que avançar no sentido de baratear a tarifa, de ter tarifa zero num horizonte, mas isso tem que ser discutido também, o jeito que funciona o sistema, não pode ser no contrato atual, porque aí eles vão ganhar muito dinheiro mesmo. Você vai aumentar o número de passageiros e eles ganham por passageiro uma parte do sistema, então tem que ter uma outra lógica de sistema. O Ricardo Nunes implantou a tarifa zero aos domingos, evidente, aumentou o número de passageiros em 30% a 35%, mas continua o problema, não tem ônibus, domingo a frota é menor, os empresários tiram ônibus de circulação, a fiscalização praticamente não existe, porque, enfim, a ingerência das empresas de ônibus na SP Trans fiscaliza os ônibus é muito grande. Então, tem que ter todo um debate, uma mudança de como isso funciona. Você também, quando você faz a tarifa zero, hoje você tem o Vale Transporte, boa parte financiado pelos empresários por lei, né? O trabalhador paga até 6% que ele ganha, e o resto o empresário ganha. Então, a tarifa zero a seco vai aliviar os empresários, então eles têm que também ter uma contribuição para o sistema. Então, tem questões. Você precisa ter, numa cidade como São Paulo, integração com o metrô e com o trem, e o Tarcísio foi no sentido contrário, aumentou o valor do ônibus, do metrô e do trem, e o sistema é um só, né? Então, você desbalanceia o sistema, você vai esvaziar um sistema, vai sobrecarregar outro. Então, tem muitas questões operacionais que têm que ser discutidas. Mas, como princípio, eu sou a favor. Eu acho que é um direito, mas tem que saber quem paga a conta, que isso sempre foi o problema. Bom, quem vai pagar essa conta? Da onde vai vir 12 bi de reais? Então, nós vamos... O que você está falando, na verdade, agora é 5, né? Porque já 7 já... 7, mas 7 já pesa, né? Porque isso era 2 no ano passado, era 3, depois foi subindo. Então, quem paga a conta? É um debate de... Nós vamos taxar mais as grandes propriedades em São Paulo para pagar essa conta? Porque essa discussão é um pouco mais complexa pelo seguinte: se faz analogia com saúde e educação, que são gratuitas. Isso era o argumento lá do passe livre lá atrás, e é verdade. Só que lá de Erundina, lá de trás. Isso, saúde e educação
na Constituição, tem um financiamento tripartite entre o governo federal, estadual e municipal. Se a gente não discutir isso, fica capenga, porque só o município não consegue. Um município pequeno, que tem lá 10 ônibus, consegue, mas municípios maiores, regiões metropolitanas, não conseguem. Então, vai ter um subsídio federal, vai ter um imposto federal sobre isso. Então, para financiar, vai ter a parte do estado e do município, precisaria ter um sistema para garantir essa gratuidade. Isso eu sou a favor, a gente constituir um sistema, mas isso não existe ainda. Então, todo o peso fica no município. Hoje, a cidade de São Paulo tem uma situação orçamentária favorável, mas isso pode não ter amanhã, né? E daí, o que faz, né? Como fica? Que política pública vai ser sacrificada em nome da gratuidade da tarifa? Então, esse debate é um pouco mais complexo, mas ele merece ser feito. E eu acho que o caminho é de baratear a tarifa, com certeza, de ver setores mais vulneráveis para ter tarifa zero, de não simplesmente fazer uma coisa linear que acabe tirando a contribuição dos empresários, eles vão, enfim, não ter mais esse ônus, porque em qualquer país do mundo, vai na França, é o Estado, os empresários e o trabalhador, sempre é meio um terço cada um, né? E no Brasil isso é o Estado mais os passageiros e um pouquinho dos empresários. E a gente, talvez, uma coisa linear, tire até o pouco que eles já contribuem para o sistema. Muito bem. Donato, quer dizer, você vai ser o coordenador do programa de governo, e aí eu sempre que passo por esses debates do programa de governo, eu me recordo que teve um tempo que os programas de governo eles não eram municipais exatamente. Né? Você tinha umas discussões dentro do PT de propostas que iam para todos os municípios. Vou dar um exemplo de uma, orçamento participativo, né? Que inclusive definiu a eleição da Erundina nas prévias, né? Porque ela pedia o orçamento participativo, o Plínio defendia o era deliberativo ou consultivo. Deliberativo ou consultivo. Foi uma prévia, assim, você imaginar hoje, né? Teve debate político e ela foi crescendo com esse... Depois ela não implementou o deliberativo, vamos ser sinceros aqui. Mas... tem espaço para uma discussão, Donato, nessa coisa dos programas de governo, para discutir um projeto de 2050 no Brasil, começando por São Paulo. Você tem pensado nisso? Porque, assim, a gente fica muito, às vezes, restrito a questões de curtíssimo prazo, né? Não, é verdade. O PT, na sua primeira geração de prefeituras, acabou tendo alguns programas e alguns motes que caracterizaram o que se chamava de modo petista de governar. E era meio uma plataforma para todas as cidades e tal. Inversão de prioridades, participação popular, enfim, tinha algumas questões que se traduziam em cada município, mas se procurava seguir. Isso, de alguma forma, se esgotou nas experiências. E a gente precisa ter um novo ciclo, né? Porque a gente tem novos desafios, né? O desafio da participação continua, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente vai trabalhar bastante e, inclusive, estudando experiências de hoje no mundo que tem com participação digital, a gente tem mecanismos hoje, outros que é só ir presencialmente numa plenária e levantar um crachá ou levantar a mão. De consultas quase instantâneas, se você quiser, de criar redes que você possa consultar, de acesso do cidadão. Isso, o Serginho Amadeu, a gente tem conversado com ele, está contribuindo com isso. A questão da inovação vai ser uma coisa forte no programa de governo, e a gente está trabalhando bastante nisso. Então, a questão das mudanças climáticas, você precisa incorporar hoje, né, as várias tecnologias e preocupações que existem. Então, a gente quer fazer um plano de governo ambicioso nesse sentido, né, que seja ousado, que seja factível, né, porque a gente também, as pessoas não
vão embarcar em qualquer coisa, né? Então a gente tem que mostrar que a capacidade de fazer e a viabilidade desse programa, mas nós não temos essa pretensão de fazer um programa nacional, né, nesse sentido, mas a gente sabe que São Paulo tem um peso na definição de rumos para outras cidades que é grande. Então, essa responsabilidade a gente está procurando ter experiências do mundo todo. O Boulos viajou bastante, foi lá na França, esteve na China agora, esteve no Chile, esteve na Colômbia, esteve nos Estados Unidos. Então, tem um leque de experiências que a gente quer traduzir para a nossa realidade, né? Porque tem questões imediatas, né? E a gente não pode fugir delas, né? Que diz respeito à segurança urbana, a situação da Cracolândia, o centro, enfim, a gente teve lá no Mercadão e a situação é... O que a gente ouviu hoje? O movimento caiu, as pessoas não estão indo no centro por medo, por insegurança. A gente outro dia teve na Santa Ifigênia, lá mais grave ainda, que está próximo da Cracolândia, e desabou o movimento. Ou seja, você tem toda uma história, uma vida do centro da cidade, que é a nossa sala de estar, né, comprometida por questões que precisam ser tratadas imediatamente. E não são simples, são questões complexas, né? Então, isso também exige um esforço grande. Mas tem no nosso horizonte, sim, ter um programa transformador, né? Não dá para a gente... Gestão de esquerda, para ter chance de continuidade, ela não pode ser uma mesmice. Ou ela é transformadora, ou ela é ousada, ou a gente é varrido. Isso acho que o Boulos tem convicção, e a nossa experiência mostra isso, né? Então a gente tem que ser bastante ousado e ter capacidade de engajar as pessoas e comunicar o que a gente está fazendo, né? Que sempre é um desafio. Então, hoje está muito no início do processo, né? Então não posso avançar muita coisa. Como eu disse, a gente começa um processo com muita gente envolvida a partir de 15 de fevereiro, mas as diretrizes são essas. Muito bem. Eu ia perguntar da Cracolândia, e você já falou que realmente... É um desafio grande, né? E virou um problema da cidade, né? Curioso, a gente vê nas pesquisas, hoje é um assunto de todo mundo, né? Ainda que você fale, bom, está lá numa área restrita, mas virou uma coisa tão grave, as pessoas se impactam tanto com aquilo que desorganiza a cidade, né? Jogar bomba, dispersar. E, por exemplo, a Santa Ifigênia, estou falando dos comerciantes que a gente conversou um mês atrás. A Cracolândia estava lá mais para cima, lá perto da antiga rodoviária, para quem conhece São Paulo, Sala São Paulo e tal. E aí a política de dispersão deles, que eles achavam que com a dispersão ia facilitar a abordagem, e foi jogar bomba, dispersar, só piorou. E chegou na Santa Ifigênia, chegou em outras ruas e virou um problema maior, né? Eles conseguiram transformar um problema maior quase de todo o centro da cidade de São Paulo. Então, uma gestão desastrosa, né? Desde o Dória, passando pelo Bruno Covas e com o Ricardo Nunes com a mesma política, reforçada pelo governo do Estado no caso do Derrite agora, que é uma tragédia. Então, a população percebeu que essa receita não dá certo e que é mais complexo mesmo, que precisa ter combate ao tráfico de drogas, mas um combate com inteligência, mas precisa ter acolhimento das pessoas, precisa ter não só a questão da saúde, mas a questão da moradia, de oferta de trabalho, ou seja, organizar aquela pessoa para... Isso não é uma coisa simples de curto prazo, mas que vinha dando resultado de braços abertos do Haddad, e que foi bombardeado, e a gente só tem a piora da situação depois da saída dele. Muito bem. Donato, muito bem, Donato. Muito bom esse papo no dia do aniversário da cidade de São Paulo, né? Falar nada melhor do que falar sobre a cidade e o possível futuro dela, né? Muito obrigada e bom trabalho. Eu agradeço esse espaço aqui mais uma vez, estamos à disposição. Legal. Vamos voltar muitas vezes agora que você está aí coordenando o programa de governo, espero que trazendo em primeiríssima mão aqui para a gente as iniciativas
Mas eu só coordeno. Quem tem os cérebros são outros. A gente pode ajudar a trazer os cérebros de cada área. Mas o coordenador tem pensando coisas, né? Mas a gente... Mas vamos indicar também pessoas que estão nas áreas para a gente trazer aqui. Legal, isso a gente pode fazer um calendário aí para em primeira mão a gente ter aí, enfim, ideias que estão circulando e que a gente vai apostar na campanha. Muito bem, Donato, muito obrigado. Aí, eu que agradeço. Bom feriado de 25 de janeiro para você. Obrigado. Eu não digo mesmo que vocês não estão de feriado aí na Bahia. Inclusive, não estamos em São Paulo, estamos nem no estado de São Paulo agora. Então vocês não estão de fériado. Não estamos. Valeu, Donato. Um abraço. Um abraço. Um abração, tchau.